apesar de serem, né, pessoas ilustres de fato nesse meio, de igreja de honra, quero chamar aqui, enquanto o apóstolo Ari não chegou, né, quero chamar a apóstola Maria Denise, sua esposa, salva de palmas ao Senhor da eu sei que a senhora consegue subir, mas não consegue. Um pouquinho de cavalheirismo ainda, né? Apóstolo, só tem casa, né? Fica à vontade. A paz, querido, tudo bem com vocês? Amém. Já tem um tempinho, né, que eu vim aqui. Não sei nem quantos meses ainda já passaram. Mas sempre é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu já entro aqui assim, maravilhada com tudo, né? Que as coisas vão mudando, vão ficando mais bonitas, meu Deus, coisa linda. Aí eu me lembro do Ralph e da Lisa, os pastores de Ralph e Lisa, porque eles têm teve muita influência nas obras, né, daqui de Cabo Frio também. E eles são, eu falo pro Ralph, você é muito metido. Porque você vai quietinho fazendo as coisas, fazer quando vejo de ver o melhor. Aí ele fica rindo, né? Eu tenho ele como filho meu, então eu brigo muito com ele. Mas é com muita alegria, né, que hoje eu trouxe a Larissa para estar ministrando nesse lugar, nessa igreja tão linda, tão maravilhosa, tão de Jesus, né? E me sinto honrada de estar aqui também. Amo muito os pastores de vocês. E eu fico muito feliz por cada um de vocês. Meu marido vai chegar. Ele ama essa igreja também, ama muito vocês. Meu marido é um homem de oração. Vou falar que isso é uma grande verdade no ministério dele. Ele não tem tempo e hora para não orar. O tempo dele é todo para Deus. Eu falo para ele, porque dia eu vou chamar Ari, alguém vai dizer ele está lá no céu. Porque o tempo dele é orando de manhã na igreja, de tarde, vai e volta, e sai, vai na igreja, volta, mas sempre um homem de oração. E eu glorifico a Deus por ele, né? Daqui a pouco ele vai estar chegando, com certeza no final ele vai dar uma palavra para você. Eu tenho que catucar ele assim, não é para pregar não, hein? Senão ele entenda, né? E ele vai estar, aí vocês vão poder também vê-lo, conversar com ele, tá bom? Me sinto honrada, me sinto muito honrada de ver minha filha também ministrando hoje em dia já para Jesus, né? Por Jesus. Vamos orar por ela. Levante só a sua mão, não precisa ficar de pé não. Pai amado, Pai querido, nós queremos te glorificar por essa igreja, uma igreja tão amada, tão complexa, Senhor, tão feliz, cuidada por pastores que tanto amam a igreja, amam as ovelhas, Senhor. O testemunho deles é uma coisa muito linda, Senhor. Então essa igreja tem o teu brilho. E nós pedimos nessa noite que o Espírito Santo, Senhor, esteja também sobre a vida da Larissa, da pastora Larissa, que ela fale tudo aquilo que está no teu coração e que toda a igreja tenha entendimento da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, te glorificamos porque tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, esteja conosco durante todo esse tempo. Amém. Amém. Boa noite. Ai, gente, vocês são tão lindos. Eu falo boa noite na igreja, ninguém dá boa noite. O pessoal fica com medo, não sei de quê. Bom, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu nem lembro qual foi a última vez, mas tem um tempinho. Eu queria hoje compartilhar com vocês sobre duas pessoas. E a primeira delas é Samuel e a segunda é Esther. Eu vou combinar aqui a história dos dois. E vou contar, junto da história de Samuel, eu vou contar também um lado que talvez vocês nunca tenham parado para pensar, porque eu não tinha parado para pensar. Até alguém estava pregando lá no CFNAI e começou a falar sobre isso. E daí,
ultimamente tem acontecido muito de alguém falar uma frase e Deus me dar uma ministração, né? Aí meu pai, uai, você não tá orando pedido de discernimento? Deus está te dando? Isso é discernimento. Aí eu, amém, aleluia. Estou me sentindo num nível assim, um pouquinho mais elevado, né? E o tema que eu dei, que eu acabei de dar, na verdade, que estava enorme, eu falei assim, não tá bom não. Então eu diminuí assim, ficou imaturidade ou maturidade? É uma pergunta, né? Mas eu queria dizer primeiro que serve para mim. Todos os dias eu penso nisso. Todos os dias eu penso assim, será que eu realmente estou ouvindo a voz do Espírito Santo ou não? Será que eu estou ouvindo e estou fazendo o que eu quero ou o que ele quer? Então, com a história de Samuel, que a gente vai ler aqui agora, eu quero contar, vou misturar um pouquinho, tá? A gente vai ler primeiro e depois eu vou contar, conforme eu for citando alguns versículos, eu vou contando alguns dos meus testemunhos. Então, se você quiser abrir, ou não sei se vou botar aqui atrás, 1 Samuel capítulo 3, para alguns é bem conhecido, talvez seja conhecido para todo mundo, né? Meu lindo distraiu que ele chegou de calça. Tá bonito, né, Maria? Aê! Vamos lá. Gente, eu sou assim, de vez em quando eu me distraio. É normal. 1 Samuel capítulo 3, eu vou ler do 1 até o 10. Então, vem comigo, tá? Não deixa eu sozinho, não. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui, e correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se. Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, e como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Eu só vou ler até aqui, porque é meio estranho falar, é só o que interessa, mas o que eu tenho para falar com vocês vai até essa parte. O que começou a acontecer, né, comigo, assim, lá no Symphony, eu percebi que aqui eu fazia muita coisa. E eu fazia tanta coisa, mas tanta coisa. Na igreja, né, tem célula em casa, então eu comecei a fazer tanta coisa que eu priorizei fazer as coisas de Deus do que ter relacionamento com Deus. E no versículo... Não, vou fazer assim, vou contar primeiro. E aí, quando eu estava sentada lá numa das árvores, uma das pessoas falou assim, vocês já perceberam para parar e pensar na parte dessa parte da história de Samuel de uma outra forma? Aí na minha cabeça eu falei assim, eu não. Daí ele falou assim, sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente está ali do lado da presença do Senhor, a gente está vivendo no templo do Senhor, na casa do Senhor, e mesmo assim a gente não conhece a voz de Deus, que nem Samuel, porque ele dormia do lado da Arca da Aliança.
A Arca da Aliança representava a presença do Senhor naquele tempo. E eu falei assim, misericórdia, vou ficar até arrepiada. Então, eu comecei a pensar em algumas coisas da minha vida que aconteceram comigo. E aí no versículo, eu acho que é o versículo 1 mesmo. Versículo 1 diz o seguinte: o menino Samuel ministrava. Isso quer dizer que ele trabalhava no templo, certo? O menino Samuel ministrava perante o Senhor. Mas aí, depois diz assim, ó, sob a direção de Eli. Eu vou parar aqui. Então, o que eu comecei a pensar? Falei assim, olha, eu cresci na igreja, eu passei todo esse tempo na igreja, vendo os milagres do Senhor, vendo os milagres do Senhor na minha família, nos meus irmãos, na minha própria vida. E mesmo assim, eu continuava sob a direção, espiritualmente falando, tá? Sobre a direção do meu pai e da minha mãe. Eu não tinha aquela força, né, aquela vontade de ir lá e de orar sozinha. Muitas das vezes eles me perguntavam, meu pai me perguntava mais, né? Você já leu a Bíblia hoje? E aí eu ficava assim, não, vou fazer mais tarde. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele estava sob a direção de Eli, mas ele não tinha a intimidade dele mesmo com o Senhor. Ele estava lá aquele tempo todo, só ele faz isso, ele vai fazer, faz isso, ele vai fazer, né? Óbvio que ele ainda era criança, então ele também estava aprendendo. Mas, trazendo para a minha vida, eu comecei a perceber que, assim como Samuel, eu passei todo aquele tempo dentro da igreja, mas dependendo da oração e da unção dos meus pais. Eu não tinha a minha própria, né? E a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda junto com esse versículo a gente precisa aprender a ter um relacionamento com o Espírito Santo por nós mesmos. Porque quando Jesus voltar, a pastora Mariana e o pastor Júlio não vão poder falar assim, não, ela vai comigo, ela estava lá na igreja comigo, trabalhando, ajudando. Deus vai olhar para você e falar assim, eu não conheço, ele nunca falou comigo. Então esse é o primeiro ponto que vem na minha cabeça. A gente precisa começar a cultivar esse relacionamento com Deus, por nós mesmos. Não é fácil, porque, vamos combinar, né? Quem é que quer tomar banho todo dia? Quem quer escovar o dente toda hora? Quem quer fazer todas essas coisas que a gente precisa fazer toda hora? Então, muitas das coisas, ler a Bíblia, orar, para mim começou com o hábito de fazer. E depois eu fui vendo que quando eu não fazia, eu me sentia assim, nossa, Jesus deve estar sentindo falta de mim. Porque eu estou sentindo falta, então ele também deve estar sentindo. Então, o hábito, ele primeiro te leva à disciplina, para depois você começar a ver que tem um relacionamento, né? Mútuo ali. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês aprendam. Tenha um relacionamento por si mesmo. E não dependendo dos outros. Não dependendo do seu irmão para orar por você. Você seja melhor por você mesmo. Ora pela sua família, pelos seus netos, tataranetos. Meu pai sempre falava isso, né? Eu comecei a fazer isso, pessoal. Não sei nem quem é meu marido ainda. Meus filhos também não, muito menos. Mas eu já estou orando pela minha futura família. E... o segundo ponto eu já falei, né? Vamos ler então o versículo 3. Versículo 3. Essa primeira parte de Samuel, eu vou mostrar para vocês um pouco da imaturidade. E aí, com a história de Esther, eu vou mostrar a maturidade. Tá bom? Então, o versículo 3 diz assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Como eu falei para vocês, ele se deitava onde aqui? Do lado da arca. Ou seja, ele estava do lado da presença do Senhor. É como se, por exemplo, meu pai fosse a presença do Senhor e eu estou ali na mesma casa todos os dias, ali dormindo, né, ao lado. E mesmo assim, quando o Senhor chamou Samuel, ele não sabia quem era Deus. E mesmo assim, por exemplo, se meu pai me chamasse, eu pensei, quem está me chamando? Então, o que eu tiro daqui, desse versículo, é o seguinte: é muito possível estar na casa de Deus por anos e não conhecer a Deus.
E eu fiquei assim, nossa, nasci na igreja, né? Aí a pessoa fala, não, a vida de vocês é mais fácil. Mas não adianta nada a gente crescer na igreja e não ter relacionamento com nenhum. E é óbvio que isso também é influência dos pais. Óbvio que os meus pais, eles não negligenciavam o Espírito Santo, Deus, nada. É óbvio que eles me ensinaram. Mas para mim demorou um tempo até aquele estalo de você precisa fazer isso por você mesmo. E a segunda coisa que eu tirei, que na verdade foi um pouco mais forte para mim, é o seguinte: é possível viver na casa de Deus e se acostumar com a presença de Deus. Porque Samuel dormia do lado da presença, né? E para ele era legal, né? Vou dormir aqui, vou acordar, vou fazer minha vida, vou acontecer e tudo mais. Então, por muito tempo, eu fui para retiro, eu vi a perna da irmã crescer na hora, assim. A perna dela, ela tinha uma perna uma menor do que a outra. A perna cresceu na minha frente. Minha própria mão, minha própria vida é um milagre. Era para ter morrido naquele acidente. Meu pai era para ter sido morto pelo próprio pai dele, a facada. Meu irmão caiu do segundo andar, o Thiago, caiu do segundo andar, não teve sequela nenhuma. Não vou brincar não, eu ia brincar falando, ele é meio doido. Ele também pensou, né? Ele levou choque, ele enfiou a tesourinha, gente, na tomada. Levou choque, ficou assim, ó. Também não teve sequela nenhuma. O Léo, todo mundo, acho que a maioria conhece, tem um cisto intracraniano. E tá aí tocando bateria, não era pra ele tocar bateria. Mas ele toca. Ele leva a vida dele, acho que tem anos que ele não tem uma convulsão. Então, assim, eu vivi perto de todos esses milagres. Mas mesmo assim, até uma certa idadezinha, eu ainda estava assim, muito legal isso acontecer. Eu não tinha aquela noção de que todos esses milagres, eles servem para aumentar a nossa fé, nos alimentar. E o testemunho, a gente foi chamado para ser testemunha de Deus. Então tudo aquilo que a gente vive, que a gente passa, não diminua aquilo que você viveu e passou, porque isso é um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, segunda coisa que eu quero que a gente aprenda com esse versículo é possível passar anos na casa de Deus e se acostumar com a presença. Um conselho: não se acostume com essa presença. Se um dia você está vendo todo mundo aqui ajoelhado, chorando, e você falou assim, Jesus, o que está acontecendo? Para mim está normal. Vá para o seu quarto, feche a sua porta, porque é no secreto que Deus se revela para a gente. E Ele é o único que pode renovar você, renovar as suas forças, renovar a sua mente, né? Curar a sua alma. Versículo 4. Vamos ler. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou. Eu li mais do que o 4, mas tudo bem. Só puxando um gancho aqui. Se atente aos detalhes. Muitas das vezes, Deus, Ele também está nos detalhes da nossa vida. Eu vou contar uma experiência para vocês de um tempo atrás. Deixa eu só ver se eu não vou me adiantar aqui. Eu vou ler o 7 também, porque eu vou juntar tudo de uma vez, que é melhor. Porque senão eu vou dar spoiler pro outro, entendeu? Vou ler o 7 para vocês rapidinho. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Daqui eu tirei o seguinte: o Espírito Santo ele se revela para aqueles que o buscam. Se você não busca, não tem como ele se revelar. Sabe por quê? Quando ele morreu naquela cruz, ele deu o primeiro passo em direção a você. Então, o que ele espera é que você dê esse passo de volta. E todos os dias, quanto mais eu dou um passo, mais Deus dá um passo também para perto de mim. E
Deus, o Espírito Santo, gente, Deus, Jesus e o Espírito Santo, como tudo. Mas o Espírito Santo, o que ele mais quer é falar com você. É o que ele mais quer. Acredite. Você não gosta muito do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, daquele irmão, daquele casal que é muito próximo de você? Deus é assim. Ele quer estar com você o tempo todo. O problema é que às vezes a gente fala assim, agora eu não tô com paciência não. Peraí. E eu lembro que eu fui para o acampamento de filhos de pastores. Eu fui umas 3 vezes, porque eu gostei tanto da primeira que eu fui a segunda. Acho que da primeira vez foi muito legal, eu falei assim, eu vou de novo. Aí da segunda vez que eu fui, eu não lembrava disso, mas eu tinha colocado, quando a gente faz o pedido do novo para botar na bolinha para subir lá na igreja, eu tinha colocado 3 coisas. E uma delas era assim, eu quero ser pastora. Eu falei assim, eu estava maluca quando eu escrevi isso não é normal. Não fui eu. Jesus pegou minha mão e escreveu lá, não fui eu. Eu achei esse papelzinho, né? Uns dias antes de eu ir para o acampamento, eu olhei e falei assim, caraca, mãe, olha aqui, pai. Nem lembro se eles lembram. Mostrei para eles, aí eu falei assim, legal, mas eu não quero não. Daí eu fui para o retiro, né? Mas, eu não vou me lembrar agora se foi antes dele já ter conversado comigo, que ele queria me ordenar, ou se foi depois, mas eu acho que foi antes. Daí, mas mesmo assim, eu fiquei com aquele papelzinho na minha cabeça, né? E eu estava numa fase da minha vida que eu falei assim, Jesus, eu só quero viver o que você quer, o que você tem para mim, sabe? O que você escreveu naquele livro lá antes de eu nascer. Eu quero viver isso. E aí eu fui para esse retiro e uma das meninas estava pregando e ela começou a falar sobre a família de Deus. Aí eu falei assim, já sei tudo, pô. Família de Deus. Aí ela começou a falar assim, a família de Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se você não ama nenhum dos 3, se você não tem relacionamento com nenhum dos 3, não tem vida para você. Então eu falei assim, não era nada disso que eu estava pensando, eu estava pensando em outra coisa. Nem lembro o que era, mas eu estava pensando em outra coisa. E aí, enquanto ela ia falando, eu só ia chorando. Eu estou chorada, as meninas até ficaram assustadas, porque eu não choro. Quem me conhece sabe que eu não choro. E as meninas começaram a ficar me olhando, tipo assim, o que está acontecendo com essa menina? E eu começava a chorar, porque a história dela, de tipo assim, ter crescido na casa de Deus, mas mesmo assim, ter escolhido, na verdade foi um pouco diferente, porque ela realmente tipo, escolheu viver outras coisas. Se eu não me engano, ela chegou a roubar coisas assim, eu nunca fiz isso. Mas, pra mim, naquele momento, foi tipo assim, caramba, ela tá falando tudo isso, e pra mim, tipo, eu nunca busquei tanto, assim, nunca procurei, e realmente eu me sentia muito afastada, né? E daí ela começou a pregar, ela começou a falar, e eu chorando, e logo, tipo assim, acho que talvez uns 5, 6 minutos da pregação, eu olhando pra ela, chorando, veio uma voz e falou assim, fala pra ela. Acho que não foi falar pra ela, tipo assim, ela vai ser levada para muitos lugares. Fala que ela não precisa se assustar, mas que eu vou estar com ela. E aí eu fiquei com aquilo assim na minha cabeça, tipo, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é pra eu falar mesmo? Então eu fiquei de um dia pro outro, quieta, sem falar nada. Mas de um dia pro outro eu tava passando mal. Sabe o que passa mal? Sabe quando você quer, tipo assim, vomitar e fica assim, vai e volta, o negócio não sai daqui? Eu tava exatamente assim. E aí, eu falei para as meninas, né, que estavam comigo, eu falei assim, gente, sei lá, quando ela tava falando, Deus foi e falou isso, mas foi uma coisa que, tipo assim, eu consegui ouvir, eu ouvi claramente o que estava sendo falado, e ao mesmo tempo, é como se tivesse, tipo assim, o ouvido tivesse passado pro meu coração, tivesse ficado aqui. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada, mas eu não vou falar com ela não. Eu sempre fui muito envergonhada, né, pra falar as coisas. Daí eu falei assim, não vou falar nada não. Aquela noite eu não dormi. Não falei nada. No dia seguinte o rapaz começou a pregar, alguém estava pregando, e daí o ministério de louvor subiu, o menino do louvor, bendito seja ele. Ele chegou e falou assim, Deus está me falando que alguns de vocês aqui têm uma palavra para entregar para outra pessoa. Aí ele falou assim, se você tem essa palavra, essa é a sua hora. Aí uma das meninas olhou para mim e disse,
Aí eu falei assim, calma, eu já tenho. Aí eu falei com ela, e tudo aquilo que eu estava sentindo foi embora assim, ó, no estalar de Deus. Então aquela foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo. E que, por falta da minha intimidade de conversar, eu não sabia que era ele. E por incrível que pareça, isso acontece muito com pessoas que passam anos na casa de Deus, mas mesmo assim não conhecem o Senhor. E naquele dia depois, teve uma ministração que eles sabem, que foi onde eles começaram a orar pelo ministério da gente, do que a gente seria, daquilo que Deus queria que nós fôssemos. E foi quando eu dei a louca, eu falei assim, agora eu vou dar a louca. Aí, eu dei a louca, eu falei assim, Senhor, eu já estava ajoelhada já, né? Eu falei assim, Senhor, se o seu plano para mim é que eu seja realmente uma pastora, eu vou fazer o dobro do que meu pai fez. Eu vou fazer tudo que o Senhor quiser que eu faça. Mal sabia que eu estava selando muitas coisas naquele momento. Então, acho que foi depois mesmo. Então, um tempo depois, ele veio com essa pergunta, né? Minha filha, Deus está falando comigo que eu deveria liderar você, seus irmãos, algumas outras pessoas. Aí eu fiz assim, ó, ixi. Então, eu aprendi que naquele momento de quebrantamento, de falar assim, eu não sou nada, mas eu quero que você mova a minha vida, abriu portas que eu nem sabia que poderiam ser abertas. Aí, logo depois, o Vitor Hugo foi, logo depois não, teve um tempo depois, o Vitor Hugo foi lá e falou, você vai cantar aula em Texas? Eu falei assim, eita, então vamos, né? Por quê? Eu não sei se todo mundo sabe, acho que não, mas a coisa que eu mais tinha medo na minha vida era de falar inglês. Eu falava para Deus, eu não vou para os Estados Unidos, eu não vou falar inglês. Eu já estou lá, 1 ano e meio, falando inglês pra caramba. No primeiro semestre que eu cheguei lá, no meu quarto só tinha americano, ou seja, se eu não falasse eu ia morrer, né? Porque elas não, Senhor, pela 15ª vez, me perdoe, mas americanos não são tão limpos quanto nós brasileiros. Então, né, metade do meu quarto, aquela era americana mesmo, tá? Porque tem uns que são hispanos, então geralmente são mais limpos. Tipo, eles são hispanos, mas nasceram nos Estados Unidos, aí, os dois, né? Então, metade do meu quarto era super limpo e a outra metade era assim, ela não sabia nem o que era roupa suja e o que era roupa limpa. Eu ficava assim, Senhor, me dá paciência, né? Porque minha mãe me fazia limpar a minha casa todo dia. Mentira. Mas eu sempre fui muito limpa, minha mãe sempre me ensinou muito, né? Minha filha, tem que limpar, blá blá blá. Mas ela me ensinou mais ou menos. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu arrumava a minha própria cama. Ela nunca me ensinou. Quem que me ensinou? Espírito Santo, né? Não tem outra história. Não foi meu pai. Não foi meu pai. Entendeu? E aí, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele lá em Salmos 25:14 está dizendo isso. Que Deus, Ele confia os segredos para aqueles que o temem. Ele revela os segredos para aquele que o tem. Temor do Senhor não é ter medo, tá? Esse temor não é ter medo. É um temor de reverência, de obediência, porque você ama. Aí lá a pastora Mariana, gente, vamos fazer um tirão na igreja. Não é porque vocês têm medo dela, vocês querem servir o Senhor, certo? Não Jesus aqui. Aleluia. Então, e Apocalipse 3:20 mostra que a gente também precisa tomar a atitude de ter relacionamento com Deus. Então, desses versículos, eu tirei. A gente precisa aprender a ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque dá problema de vez em quando, né? Porque quando a gente tem relacionamento diário, a gente gera intimidade com o Espírito Santo. E aí fica mais fácil de conhecer a voz dele, de saber quem ele é e o que ele tem pra gente. E aí, eu queria só dar uma pinceladinha para vocês em 2 coisas muito interessantes. O Espírito Santo, ele é tão importante que se você ler em Gênesis, Deus ele nunca fala assim, eu fiz. Ele fala, nós
tem o resto das coisas que eu não lembro de cabeça. Eu sou muito ridícula. Queria ser igual meu pai lembra de... Mas a gente está pedindo a Deus, não deixa ele. E em Gênesis 1:12 diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava presente no início da criação. O Espírito Santo estava presente quando Jesus veio à Terra. Para quem não sabe, né? Na hora que Jesus se batizou, tanto Deus falou: este é o meu filho amado, quanto o Espírito Santo também estava presente naquele momento, em forma de quê? Uma pomba. E em Lucas 3, você fica aqui no do 21, o 21 e 22 diz assim, ó. Vou ler para vocês não acharem que eu estou doida. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então veio do céu a voz: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, ele estava no início da criação, ele estava quando Jesus foi batizado, os três estavam presentes juntos. E óbvio, quando Jesus subiu, também tem uma passagem que diz que Jesus fala: eu não os deixarei órfãos, deixarei o Espírito Santo, que é o seu ajudador, seu consolador e seu guia. Vamos ser sinceros, a gente só erra às vezes, ou todas as vezes, porque a gente não pergunta para o Espírito Santo o que ele quer. Porque a realidade é o seguinte: se um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a promessa é que o Espírito Santo vivesse dentro de você. Daí você só não pergunta para ele porque você não quer, assim como eu não perguntava, porque eu não queria. E aí, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês da imaturidade. Aquela imaturidade de você está aqui, você está presenciando, você está vivendo. E muitas das vezes você não, a gente não busca esse relacionamento. Porque para o marido e para a mulher chegar na fase de casal de uma forma decente, que eles durem o casamento, eles precisam conversar todos os dias. Se eles não conversarem todos os dias, alguma coisa vai ficar de fora ali e quando eles casarem vai aparecer. Porque morar junto é bem diferente do que ser só amigo. Não é não? Eu não sei porque eu não casei, então não posso falar. Mas eu acho que é. Então, o que Deus quer da gente, né, todos os dias, é que a gente saia daquele nível de eu só conheço, para chegar a esse nível de intimidade que um casal ele tem, de falar assim: olha, pelo olhar dele ele não está bem hoje não, aconteceu alguma coisa. Esse é o nível de intimidade que Deus quer com você. Esse é o nível de intimidade que o Espírito Santo quer com você. Se já aconteceu com você de você ir fazer alguma coisa, tipo assim, mentir, ou sei lá, falar uma fofoca, ou não tá falando coisa pior não, tá? Essas coisas você já entendeu. E aí você vai fazer e você sente um negócio assim no coração: cara, eu acho que isso não é certo não. Se a gente contar uma história, isso é o Espírito Santo dentro de você. Ele está falando com você a todo momento. Por isso que eu falei, a gente precisa se atentar aos detalhes daquilo que Deus quer falar com a gente. E aí, eu queria mostrar para vocês a consequência de ouvir o Espírito Santo. Que a gente entra na história de Esther. E se ela não tivesse ouvido o Espírito Santo, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu esqueci muito que Esther, tem que cantar a musiquinha, tá vendo? Quando eu esqueço de estar o livro, eu canto. Os livros eu canto. É a melhor forma de lembrar os tais. Se vocês não sabem, é a musiquinha. É da... Como é que é o nome dela? Da Ana Paula Valadão? Só procura, Ana Paula Valadão, livros da Bíblia. É Esther o quê? É Esther 2. Hã? O que está aparecendo aqui atrás? Eu vou ler aqui. Eu vou achar aqui, meus anjos. Tá difícil? Vou fazer o seguinte. Pode ser isso mesmo.
botar do 12 até o 13. Ah, tá no 12, eu li 2. Eu mudei lá essa semana, eu vou voltar lá. Vamos lá. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam os tempos e que eram muito amigos do rei. Tá bom, até? O que acontece? A Vasti, ela era até então a rainha daquele tempo. O rei fez uma convocação, e todo mundo sabe que naquela época o rei quando convoca é para você ir, né? E daí ele falou assim, ela não apareceu? Então ele foi e perguntou para os conselheiros dele o que ele deveria fazer. A Vasti, ela é a figura da noiva da igreja que não procura e nem faz questão de estar com o noivo. Ela é exatamente a figura de quem nós não devemos ser. Não devemos ser. E depois eles aconselham ele a, se ela não queria estar na nossa presença, você procura outra noiva. Porque naquela época, o marido, até hoje, né, gente, pelo amor de Deus, mas tudo bem, ele tem uma autoridade. E o medo deles era o seguinte, olha, se o Senhor, que é rei de todas essas províncias, chama a sua noiva e ela não comparece até você, as mulheres de toda a província vão fazer o mesmo com seus maridos e eles não vão ser mais sacerdotes de sua casa. Então, quando a gente toma a postura de alguém que realmente não procura e não quer estar perto de Deus, Jesus ou o Espírito Santo, a gente se torna uma pessoa que, na verdade, Deus, ele não reconhece como noiva. Assim, é um pouco forte, mas é a realidade. Porque qual é o noivo que quer buscar a sua noiva e ela não está nem aí para ele? Qual é o noivo que quer buscar uma noiva que não faz questão de se arrumar, que não faz questão de se perfumar, que não faz questão de se lavar para estar na presença dele? E aí entra um pouco mais profundo no qual é o noivo que quer uma noiva que nem conversa com ele. Não, acho que não existe noivo assim. E aí eu queria ler agora também com vocês do 16. Acho que eu li. Bota para mim, por favor, do 16 ao 20. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei. Quando a gente recusa estar com o Senhor, a gente ofende ele. Mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida. Eu falei para vocês, deixa ele mais perto. A conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, de forma que também desprezarão o seu próprio marido quando lhes disserem. O rei Xerxes ordenou. Volta! O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas, nossa que nome estranho, da nobreza, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, responderão da mesma maneira a todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Misericórdia, nunca mais. Também deu o rei a posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. É óbvio que algumas coisas não aconteceriam neste tempo, porque Jesus ele veio para nos dar a liberdade de ter nosso próprio relacionamento. Mas eu só quero fazer um paralelo com vocês.
Esther é a figura daquela igreja que é sábia, e quando eu falo igreja eu quero falar você, porque a igreja não é o templo, mas sim você. E eu. Então, a Esther, ela é a igreja, ela é a figura da igreja que é sábia, que ora, que jejua, para que no momento certo tudo seja revelado, tudo aconteça conforme o Espírito Santo quer. E Mordecai, ele é a figura do Espírito Santo. Mordecai, ele adotou Esther, porque ela era órfã, e começou a cuidar dela. E ela sempre deu ouvidos ao que ele tinha a falar, né? Então, para vocês aqui, bota para mim o versículo 10, Esther capítulo 2, versículo 10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Lembra que eu falei que Mardoqueu ou Mordecai é a figura do Espírito Santo? Ela não falou que ele pediu para que ela não falasse. Ou seja, isso mostra que ela era obediente. Ela não só tinha sensibilidade de ouvir, mas de obedecer. Porque muitas das vezes eu até ouvi, mas obedecer, aí já foi outra história. Então, não apenas escute, mas obedeça. Por quê? Vou te mostrar. Existe um tempo certo para todas as coisas e isso também está na Bíblia. Se Esther tivesse revelado quem ela era antes, talvez lá na frente, nada do que aconteceu teria acontecido. Talvez ela tivesse sido morta antes do tempo. Então, às vezes a gente se precipita em fazer algumas coisas, né? E aqui mostra que existe um tempo certo para todas as coisas. E ela ouviu. Então, se você um dia tiver em dúvida em alguma coisa, pergunta o Espírito Santo. Ele vai te dizer se é a hora certa ou não. O que ele quer para você é que você cresça espiritualmente, que você tenha maturidade espiritual de Esther, para ser uma pessoa obediente, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca intimidade. E aí, no versículo 15, por favor, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, não sei falar isso não, tá? Tia de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial, respondeu. Acho que eu não estou errado, mas tudo bem. O oficial responsável pelo harém sugeriu. Bota o outro para dar uma olhada. O 16. Eu acho que eu coloquei o versículo errado, mas tudo bem. Tem uma parte que diz que o favor do rei estava... O favor do rei não, o favor de Deus estava sobre ela. E conforme as pessoas iam ajudando Esther no palácio, as pessoas viam graça nela. E o que eu queria dizer com isso é o seguinte: quando a gente tem obediência e escuta o Espírito Santo, o favor dele está sobre a gente. Então não importa a situação que aconteça, não importa o dinheiro que você precisa, não importa as pessoas que você converse, elas vão ver o favor de Deus na sua vida. Depois eu vou achar o versículo para você. 17, eu acho. Não? 17? 17? Não, 2, 17. Pode ser que eu tenha... é esse mesmo. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Por quê? Porque Esther, ela era uma mulher que obedecia à voz do Espírito Santo. E se você obedecer à voz do Espírito Santo, assim como eu tenho tentado, em nome de Jesus, amém, você vai vencer. Não que você não tenha batalhas, ela teve uma batalha imensa, ela poderia ter morrido, mas você vai vencer, porque o Espírito Santo vai estar te guiando, falando assim: vai para a esquerda, vai para a direita. Não, peraí, senão você vai tropeçar, volta aqui. E às vezes o que as pessoas não entendem é que
retroceder, não retroceder, mas às vezes dar um passo para trás, não é Deus querendo minar você. Quando a gente corta uma árvore, a gente tem que aparar ela um pouquinho para que ela cresça mais. Então, às vezes, quando acontece uma situação ruim na sua vida, é Deus falando assim, deixa eu podar você para que você cresça ainda mais. E às vezes isso é difícil de entender e dói, né? A poda corta, né? É cortar os galhos, é quebrar os galhos. Então, isso dói. Só que a dor te leva ao crescimento. Meu pai que diz, não sei agora, estou confusa, mas eu acho que é ele. Ele fala que quanto mais dor, maior é o seu ministério. E o que a gente já teve de dor nessa família, vou te contar. Não é fácil não. Mas é para que a gente chegasse onde Deus queria que nós chegássemos. Então, se você está sofrendo, se você está com dor, é porque Deus tem algo grande para dar para você. Amém. Ou um ministério grande para confiar em você, ou uma célula para confiar em você. A gente não sabe. Né? E bota, por favor, em Esther 4,16. Se eu escrevi errado? Não, escrevi certo. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e as minhas criadas, eu e as minhas criadas, jejuaremos com vocês. Antes disso, Mordecai Amã botou o decreto de que era para que os judeus fossem mortos. Esther era judia. Mordecai também, porque era tio dela. Então eles eram todos do mesmo povo. E Amã ficou chateadinho lá com a situação, que se você ler Esther você vai saber. Eu não vou contar agora. E fez esse decreto para que matassem todos os judeus. E ela ainda não tinha revelado quem ela era, do povo que ela era, porque tinha uma hora certa para ela revelar isso. E aí, o que aconteceu? Ele ficou andando lá na frente do palácio com um pano de saco. Quando as pessoas estão em luto, elas geralmente faziam isso naquela época. E Esther pediu para alguém lá, falou assim, o que está acontecendo com ele? Daí ele foi e falou para ela o que tinha acontecido, mandou falar para ela. Daí ela foi e falou assim, levou roupas novas para ele, para dar para ele. Ele não quis, ele falou assim, não quero, estou de luto pelo meu povo. E daí ele falou assim para ela, por que você não vai e intercede, né, na presença do rei? Daí ela vai e fala assim para ele, você sabe muito bem que se eu fizer isso eu posso morrer, e daí eu não vou poder também ajudar. E daí ele falou assim para ela, quem sabe não foi por esse motivo que Deus colocou você aí dentro. Aí eu peguei e falei assim, ui, eita! Então, Deus te coloca às vezes em algum lugar por um propósito. Amém. Assim como Esther. E ela olhou e falou assim, é verdade. Daí ela foi e fez isso aqui. Ela falou assim, então tá, então vamos lá. Vou jejuar 3 dias, 3 noites minhas criadas também, mas manda o povo orar por mim. Daí ela vai, ora, jejua e ela fala, se eu perecer, eu pereci. O que eu quero dizer com isso? Se ela não tivesse sensibilidade, a maturidade espiritual para ouvir o que Deus tinha falado para ela, uma nação inteira teria morrido. E aí eu pergunto para a gente hoje, qual é o não que nós temos falado para o Espírito Santo que tem matado pessoas ao nosso lado? Não é fácil ser cristão, mas também tem muitos lugares que a pessoa não pode abrir a Bíblia para ler. Tem algumas pessoas lá na CFNAI que elas conseguiram sair da China, que elas conseguiram sair da Coreia do Norte. E a primeira coisa que elas fizeram foi chorar. Ela falou assim, as pessoas não sabem o que é liberdade. A gente não pode entrar em lugar nenhum, falar a palavra de Jesus, que a gente pode ser. O tempo todo que eu estou caminhando, indo para a minha célula subterrânea, alguém pode estar me seguindo e pode me matar, pode descobrir onde é e matar todo mundo. Eu quero ter uma Bíblia e eu não posso ter. E a gente tem toda essa liberdade aqui, inclusive para ter o nosso próprio tempo com Deus. E a gente não valoriza isso. Então, algumas situações foram acontecendo na minha vida, que foram me moldando, para que hoje eu realmente estivesse assim, não, eu vou ter o meu tempo, ainda que eu esteja muito cansada, eu vou ter o meu tempo com Deus, porque nada mais importa se eu não estiver ali comigo. E aí,
Na verdade, todo esse final, Deus me deu por causa de uma conversa do meu pai com o Uber. Não é doideira? Eu fui com meu pai não sei aonde. Daí ele estava falando alguma coisa, daí ele foi e falou de Esther pro rapaz. E daí naquela mesma hora, foi a hora que eu ouvi o Senhor falando assim comigo: se Esther não tivesse me obedecido, uma geração inteira teria morrido. Eu falei, opa, mensagem tá aí. E a pastora Mariana está dizendo, não, vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu fiquei assim, misericórdia. Aí a gente já começa a pensar, a raciocinar, né? Daí, que assim, gente, mexer com o Espírito Santo é trazer o céu para a terra. E Deus não faz nada mais do que está no nosso coração. A diferença é... Agora eu vou elogiar vocês. Eu vejo que muitas das vezes, quando a gente faz, né, a gente chama vocês para virem à frente. Da última vez eu consegui ver isso. Não sei como, o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo me mostrou aquelas pessoas que vieram na frente com o coração totalmente aberto. E quanto mais você quer, mais Ele te dá. Porque a única coisa que interessa para Ele nesse mundo inteiro é ganhar você, é ter você, é ter relacionamento com você, é que você escute a voz dele e saiba quem Ele é. Então, cada vez que eu venho aqui, eu fico assim, eu também sou desafiada, porque muitas das vezes não é fácil você entrar na presença de Deus com o coração totalmente aberto para o que Ele quer fazer. E muitas pessoas aqui, elas vêm aqui na frente com a única intenção de ser quebrada para ser refeito novamente. E a maior intenção que Deus tem, que o Espírito Santo tem, que a Trindade inteira tem, é fazer aquilo que Ele planejou lá no Jardim do Éden, que foi criar eu e você para ter relacionamento com Ele. Isso foi desde o início. Então, com Samuel, eu aprendi que a minha imaturidade me matava espiritualmente. A minha imaturidade espiritual me afastava do Senhor. E com Esther, eu aprendi que quando eu tenho maturidade, eu alcanço gerações. Quando eu tenho maturidade espiritual, eu transformo a vida de outras pessoas. E se um dia eu disse sim para Deus, foi porque eu queria ver outras vidas transformadas. Foi porque eu realmente queria que não a minha vontade prevalecesse, mas que a vontade do Espírito Santo, daquilo que Ele já escreveu naquele livro para mim, fosse cumprida. Porque eu sei que o meu não pode gerar a morte também de muitas outras pessoas. Porque eu alcanço 5, e esses 5 alcançam mais 5. E lá no final a gente vai ter praticamente a vida de Abraão, com muitos filhos espirituais. E essa é a intenção. A intenção é que você seja testemunha daquilo que Deus tem feito na sua vida, para que as outras pessoas também sejam testemunhas e assim por diante. Assim como foi lá em Atos, começou com poucos, mas se espalhou de uma forma tão grande que cada pedacinho hoje do mundo sabe quem é Jesus. Não todo o mundo inteiro, mas muitos países sabem quem é Jesus. Não as pessoas, os países. Então a intenção é essa, que a gente não precisa ser advogado de Jesus, a gente precisa ser testemunha de Jesus. E aí, Gemilinha, tá mais novinha. Faz uma pra mim, pega um livrinho preto que tá aqui na minha mochila, que eu trabalhando no negócio. Esse daqui é o meu caderninho de oração. Quase não tem, não pode escrever, então deixa eu falar, mas eu falei pra Deus que eu ia escrever mais, que minhas amigas lá no Satanás tudo escreve. Assim, tem uma delas que em um semestre escreveu um livro inteiro. Só de oração. Eu falei assim, gente,
eu me senti desafiada, entendeu? Aí comecei a escrever também. Aí, quando a pastora pediu, né, para eu falar sobre isso, eu falei assim, Renata, é desafiador, mas eu amo. E aí, tem uma música da... Eu não vou pedir para botar não, tá? Eu vou ler que é melhor. Tem uma música da Carrie Job, que inclusive ela estudou no CFNI, que fala literalmente sobre o Espírito Santo. E daí eu queria pedir para vocês ficarem de pé, abaixar a cabeça, que eu vou ler para vocês, e depois disso eu vou orar. E se você quiser vir aqui à frente, porque incomodou seu coração, porque você não quer se manter na mesma posição agora, você quer elevar o seu nível espiritual, ou porque você não quer se manter na imaturidade, porque você quer crescer em maturidade, daí você pode vir. Mas eu vou primeiro ler isso daqui, que ontem, ou não, foi antes de ontem, eu comecei a escrever aqui e eu falei assim, Deus, esse é o meu caderno de oração, então eu vou dedicar essa música, que é sua, mas de volta para você. Fala assim, ó. Deus estava lá no princípio. Seu espírito estava pairando como uma pomba. Falou à terra que existisse. Formou a criação que ele amou. O homem nasceu à imagem perfeita, criado para ser amigo de Deus. Ele foi destinado a habitar em sua presença. Sim, é onde todos nós pertencemos. Espírito Santo, tudo o que precisamos é mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Quando o pecado corrompeu a criação, o Criador mandou o dilúvio. À beira de um novo começo, Ele novamente enviou a pomba, o Espírito Santo. E depois de toda a procura, ela encontrou um lugar para pousar. Em Cristo, o Filho perfeito, que redimiria tudo de novo. Olhando para os ramos, pousou na videira. Aquele que para a nossa redenção seria a ponte para a vida eterna. Espírito Santo, a verdade, a água viva, tudo o que queremos é mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Espírito Santo, o ajudador, aquele que cura. Tudo o que queremos é mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Que este seja um tempo de adoração. Acenda a chama que queimamos por Ti. Santo, Santo, Santo Espírito, como um vento poderoso e impetuoso, derrame o seu Espírito novamente. Santo, Santo, Santo Espírito, não é por meu próprio merecimento que tenho o ajudador ao meu lado. O presente foi totalmente comprado quando o Cordeiro foi crucificado. Então agora eu posso pedir a Ele livremente, porque o seu sangue me lavou. Que a pomba do céu, o Espírito Santo, venha descansar sobre o Cristo que habita em mim, o Cristo que vive em mim. O Espírito Santo venha e descanse sobre o Cristo que vive em mim. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada porque o Senhor escolheu cada um que está aqui nesse lugar. Muito obrigada, Espírito Santo, porque a sua presença é doce, é suave e agradável, Senhor Jesus. Espírito Santo, muito obrigada, porque você é o nosso guia. Espírito Santo, muito obrigada, porque você é aquele que nos ajuda e nos levanta mesmo quando alguém nos diz não. Mesmo quando todo mundo nos diz não, você olha para a gente e fala, sim, toma aqui a minha mão. Espírito Santo, você que habita dentro de cada um de nós, faça queimar agora, Senhor Jesus. Faça queimar em nossos corações. Que esse altar, Senhor Jesus, que nós estamos colocando lenha todos os dias, nunca pare, nunca cesse. Espírito Santo, que a nuvem de glória venha sobre este lugar, Pai. Que todos esses corações que estão aqui, Senhor Jesus, incendiados por Ti, Pai, cada dia se incendeiem mais. Espírito Santo, aquele que foi, que era, que é de vir, está neste lugar aqui agora. E Ele tem um propósito na sua vida. Ele não quer ser
apenas um ajudador, Ele não quer ser apenas aquele que te cura, Ele não quer ser apenas aquele que está somente ali quando você quer. Ele quer realmente curar toda a dor da sua alma. Ele quer realmente curar tudo aquilo que não pertence a você. Jesus, Ele morreu naquela cruz para que tudo isso fosse lavado. Ele já morreu, Ele já concluiu. E quando Ele ressuscitou, aí estava o poder. Quando Ele ressuscitou, Ele mostrou para todo mundo que nada, nem ninguém poderia vencer quem Ele é. E se nessa noite você tem alguma coisa para entregar para Jesus, vem aqui à frente. Se nessa noite você tem a si mesmo para entregar para Jesus, você quer falar assim, eu não quero que eu viva, eu quero que Deus viva em mim. Vem aqui na frente. Se nessa noite você está consumido de culpa, vem aqui na frente. Se nessa noite você está consumido pela ansiedade, vem aqui na frente. Se nessa noite você está com batalha mental, aquele negócio que não sai da sua cabeça, vem aqui na frente. Se nessa noite você precisa de cura física, Ele também tem isso para você, vem aqui na frente. O Espírito Santo quer tocar em você. Lembre das pessoas que Deus coloca na sua vida. Eu tenho um outro apelo para fazer para você, tá bom? Estou muito feliz de ver nossa filha ministrando. Estava lembrando quando a Larissa era um bebezinho, né? O Espírito Santo me lembrando. Hoje está uma mulher de Deus, uma moça abençoada, ungida, ministrando para você, ministrando para mim. Que honra, não é verdade? Mas olha, queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou te dizer. Quantos de vocês conhecem o processo da metamorfose? Quantos conhecem? Metamorfose é aquela lagarta que se transforma numa borboleta. E tem um processo. Eu vi um filme que o agricultor queria adiantar o processo. E aquele casulo começa a se contorcer, se contorcer, se contorcer, e lá do topo a borboleta vai saindo. Aí o agricultor quis acelerar o processo. E a borboleta ficou toda deformada, com as asas todas assim, meio aleijada, né? Eu fui assistir o filme normal e é muito interessante. E à medida que a borboleta vai saindo do casulo, tem que ser um processo, o contato com o oxigênio vai ajudando o sangue a percorrer toda a asa, e aí ela fica ali por um instante, aí vai vendo as cores nas asas, e aí ela vai e sai voando. Então, processo da metamorfose. O que é isso, apóstolo? Essa mensagem que a Larissa pregou tem a ver com esse processo de metamorfose. Por exemplo, não precisa responder. Se eu te perguntasse, você está satisfeito com a atuação da igreja hoje no mundo, incluindo nós? Pare e pense. Será que a igreja hoje está realmente cumprindo o seu papel? Pare e pense. Olha, você sabe da minha debilidade. Não estou querendo dizer que sou super-homem, não. Eu decidi começar de novo, liderando uma célula. Nós multiplicamos 3 vezes, já estamos perto de multiplicar mais 3 vezes. Nós temos visitado GEs, Casa de Paz, e chega lá 50 pessoas, eu e minha esposa. Estou com 75 anos, com debilidade, problema de estabilidade nos pés.
mas nós estamos sempre ali, ajudando aqueles líderes que nós começamos a treinar do zero. Acho que vocês estão entendendo. O que Jesus mandou a igreja fazer? Discípulos de todas as nações. Então, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Naqueles dias, a palavra de Deus era rara e não havia revelação. Por algum motivo. Por que a palavra era rara e não havia revelação? Tem um motivo. Não sei se vocês pegaram o motivo. O sacerdote não disciplinava seus filhos. A igreja hoje é disciplinada. Se eu te chamar e der uma bronca, porque você fez alguma coisa errada no bom sentido, você vai ficar chateado, você vai embora, nunca mais vai voltar, ou você vai aceitar a disciplina? O que acontece com a igreja que não tem revelação? O que acontece com uma igreja que não tem revelação? Que a palavra é rara. Sem revelação o povo se corrompe. Então, esse era o drama dos dias do sacerdote Eli. Era um sacerdote, homem treinado, há anos o homem ali, de repente, o amor pelos filhos falou muito mais alto do que a vontade de Deus de disciplinar seus próprios filhos. E ele não quis disciplinar seus próprios filhos. Não quis. O que mais importa? Entender que Deus quer trazer disciplina, Deus quer trazer restauração, Deus quer trazer conserto, ou passar a mão pela cabeça? Acho que você está entendendo. Por isso, as derrotas começaram a chegar. Por isso eles oravam, Deus não respondia, porque tinha um problema grave naquela época, naquele momento. Deus não quer que a sua palavra seja rara. Deus não quer que a sua revelação seja rara. Nós precisamos de revelação de Deus, de palavra viva, que sustenta, que alimenta, que nos levanta, que nos ressuscita. E aí, pasmem, uma mulher chamada Ana, o que ela fazia era chorar, 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 ia adorar e ficava chorando, 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 chorando. Sabe o que é isso? Sabe o que representa Ana? A mulher chorando, chorando, chorando. Falou, quando é que a palavra vai voltar? Quando é que a revelação vai voltar? Isso aqui é morte. Olha o que os filhos dos sacerdotes estão fazendo aí, tendo relação sexual com um monte de mulher, todo mundo sabe, ninguém pode fazer nada, porque o homem é o sacerdote. Ana representa a igreja que ainda tem fome e sede de que Deus venha nos chamar. Eu sei que tem gente aqui que está acordando de madrugada para orar, porque Deus tem me acordado constantemente às 3 da madrugada para orar. Ana faz parte daquele grupo seleto de pessoas que estão insatisfeitos no bom sentido. Eles querem ver a glória, eles querem ver a revelação. Por outro lado, ela devia ter pensado, mas se eu tivesse pelo menos um filho, eu daria para Deus, e o Senhor fazia a obra. Deus falou, então tá bom. O sacerdote achou que ela estava bêbada. A mulher ali num clamor, numa intercessão, numa oração. O sacerdote veio e falou, oh, você tomou um pileque, tomou cachaça? Ele tinha perdido a visão completamente. Não, meu Senhor, não, eu estou aflita de alma, de coração. Na minha opinião,
A Ana viu a arca sendo roubada. Que o que faltava era a arca ser roubada. Que se eles não querem a arca, alguém vai querer. O inimigo quer levar a arca. Na minha opinião, a Ana viu a arca sendo roubada. Porque foi Samuel que trouxe a arca de volta. E aí nasce o Samuel. Samuel é essa borboleta, uma igreja nova, saindo de dentro de uma igreja velha. O que aconteceu com Vasti? Vasti, ela foi removida da sua posição, porque não queria comparecer diante do rei. Que igreja é essa que não quer comparecer diante do rei, porque ele quer dar as ordens? Deus falou, tira Vasti e coloca outra no lugar. Então, o seu processo da metamorfose. E há um grupo de pessoas que está sendo levantada pelo Espírito Santo para varar madrugadas, orando, batendo na porta do céu até que ele apareça. Você vê na internet aí, um pastor chamado Davi Feijoli, está fazendo milagres aí pelo mundo inteiro. Ele nasceu na nossa igreja. Ele era auxiliar do Wilson Santos. Deus pegou ele, está aí no mundo inteiro, está em Uganda, no Japão, na Alemanha, na França, na China, não sei aonde. Ele ora, esteve lá na nossa igreja recentemente, um monte de gente curada. Essa é a obra do Espírito Santo. Quem é que está na brecha? Quem é que quer ser usado nessa dimensão? Quando nós vivemos uma experiência como essa, nós ficamos apaixonados por Jesus. Apaixonados por almas, apaixonados por vidas. Tudo que a gente quer ver é a cidade sendo tomada por Jesus. Então, nos dois textos que a pastora Larissa usou, tem a metamorfose. Tanto no momento de Esther, quanto no momento de Samuel. Impressionante que Deus está chamando Samuel e ele não entendeu, mas o sacerdote entendeu. Se o sacerdote entendia a voz de Deus, por que não foi buscar a voz de Deus? Por que uma criança? Por que Deus tira uma pessoa de tamanha experiência e coloca uma criança? É o que Deus está fazendo hoje. Levantando crianças. Crianças que oram, crianças que profetizam, crianças que evangelizam. Criança. Tem um menininho, Rodrigo, 10 anos na nossa equipe de evangelismo. Ele é da nossa célula, ele decorou 10 versículos bíblicos. E todo mundo de boca aberta. Falei, o senhor vai falar isso na igreja. Chegou no culto, ele falou, Rodrigo, vem até aqui. Recita aí os 10 versículos. Ele deu o capítulo, o versículo e recitou o versículo. Mas a maioria dos nossos filhos sabe todos os joguinhos de videogame, mas de repente tem dificuldade de citar um versículo. Acho que não é o seu caso, porque aqui tem a igreja da criança, então você tem que estar ali estudando com o seu filhote. A Ana teve essa angústia de alma. A Ana queria. A Ana estava insatisfeita. A Ana queria que a obra avançasse. E ela foi orar. Ela estava angustiada. Falou, não vou conseguir sobreviver sem revelação. A palavra não pode ser escassa, não pode ser rara. A palavra tem que vir e alimentar e sustentar. Então, eu queria orar por você. Está nessa condição de Ana. Você sabe que alguma coisa está para acontecer. Não é normal o que está acontecendo com você de repente você se dá orando dentro do ônibus, de repente você está no seu trabalho e está orando por alguém, por alguma pessoa, você está angustiado, tem alguma coisa movendo dentro de você, como movia em Ana.
E ela viu o seu sonho se realizar. Ela teve o filho e ela ofereceu o Senhor. E o seu filho fez uma revolução. Deus disse: todos vão saber que há um profeta em Israel. Ela gerou. Na verdade, você está gerando. Estou lembrando de um evento que nós tivemos. Eu tracei uma linha com água. Aqui é o Rio Jordão. Quem passar vai sentir dores de gestação. Primeira pessoa que passou, o pastor Ralph Phelps. Ele caiu no chão, gritando de dor. Ai, 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 ai. Olha a obra que ele deixou aí no Brasil. Lá em Portugal hoje, olha a obra que ele deixou. É assim que Deus faz. Então, levanta sua mão ao Senhor nessa hora. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e ter misericórdia de vós. E as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir aquele que vive e reina pelos séculos e séculos. Jesus Cristo! Aleluia! Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.